Vamos então dar início à audiência à Federação Portuguesa de Futebol para a apresentação do projeto piloto realizado nas atividades de enriquecimento curricular e na componente de apoio à família no primeiro ciclo do ensino básico Futebol 2030. E eu, naturalmente, quero agradecer a presença e dar as boas-vindas à delegação aqui presente da Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu presidente, o Dr. Fernando Gomes, do vice-presidente José Couceiro, do diretor-geral, Dr. Luís Sobral, e do diretor da Portugal Futebol School, Dr. André Seabra. Sejam muito bem-vindos e lembrar só a grelha de tempos. Tem uma intervenção inicial para a vossa apresentação de 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares terão 3 minutos para colocarem as questões que entenderem por conveniente e, no final, terão mais 10 minutos para responderem às questões dos senhores deputados. Sem mais delongas, passo a palavra. Façam favor. Muito obrigado. Obrigado pela aceitação do nosso pedido para apresentar este nosso trabalho e cumprimento naturalmente a Sra. Presidente da Comissão, juntamente com os seus deputados. É um gosto sempre estar nesta casa. A inatividade física das populações é um problema grave no mundo e, em particular, em Portugal, onde mais de 74% da população maior de 15 anos não pratica qualquer atividade física ou desportiva. A Federação Portuguesa de Futebol, tal como as outras federações desportivas, preocupa-se com estes dados e compreende que só poderá continuar a crescer a modalidade se ajudar a participar ativamente para mudar a situação. Sabemos que só pela educação é possível mudar comportamentos enraizados na sociedade e, por isso, agradecemos a oportunidade nesta comissão, dedicada à educação, poder apresentar o Programa Nacional que agora lançamos nas escolas do primeiro ciclo. Deixem-me referir que este programa insere-se no plano estratégico que nós anunciamos há cerca de um ano, Plano Estratégico 2030, onde temos a intenção clara de atingir o objetivo em 2030 de ter 400 mil praticantes desportivos, dos quais 75 do sexo feminino. Hoje, à data de hoje, temos 215 mil, um pouco mais de 215 mil praticantes desportivos e 15 mil atletas, raparigas e mulheres que praticam o futebol. Do nosso ponto de vista, a escola é o lugar verdadeiramente inclusivo, onde todas as crianças são iguais. Não importa a etnia, o sexo, a condição social. É onde, claramente, podemos impulsionar uma mudança nesta área para todas e para todos. Trabalhamos durante muitos meses com os mais reputados especialistas, com as autarquias, com a Direção-Geral de Educação, a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, a Direção-Geral de Saúde, para desenvolver o projeto que o professor André Seabra, de seguida, irá apresentar. Não é futebol, é atividade lúdica, brincadeira, nos tempos livres não letivos, que permitirá a todas as crianças desenvolverem melhores competências motoras, mas principalmente sentirem-se mais felizes enquanto se mexem. E dito esta nota introdutória da minha parte, eu passava a palavra ao professor André Seabra, que irá apresentar aquilo que durante 3 meses estivemos a fazer em 44 escolas do primeiro ciclo, uma ou 2 em cada distrito, uma que era a escola objeto da ação e uma escola piloto, para podermos aferir exatamente aquilo que estamos a fazer. Mas, de qualquer forma, o André, com certeza, muito melhor do que eu, dará a explicação relativamente ao projeto. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente e, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes de forma muito rápida. Tentar ver se a tecnologia funciona e parece que não está a funcionar. Ele, por vezes... Pensar no ar. Cavalo, hein? Já parámos o livro por nome. Eu também falo rápido, portanto.
No futsal também para o cronómetro. Mas claro. Quer que eu faça a apresentação dali junto ao computador? Não, acho que não há necessidade. É preciso é que funcione. Já está. Já está. Muito obrigado. Muito obrigado. Conforme o Presidente Fernando Gomes acabou na sua introdução de dizer, a Federação Portuguesa de Futebol lança, faz um ano, o seu plano estratégico e dentro daquilo que são os seus desígnios para 2030, um dos principais desígnios passa pelo futebol estar presente em todas as idades e em todos os escalões etários e em todos os sexos e em todos os géneros, portanto, desde o nascimento, desde o pré-escolar até ao final, ao término da nossa vida. Gostaríamos, no entanto, atendendo ao tema que vos trazemos aqui hoje, de nos focarmos essencialmente no pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico, portanto, nas idades mais baixas, de escalão etário onde a Federação Portuguesa de Futebol desenhou e testou nestes últimos 3 meses, entre janeiro e março de 2023, um programa desportivo, um programa composto por uma prática desportiva variada, muito diversificada, centrada essencialmente nas competências motoras básicas, nas habilidades motoras fundamentais, onde está o equilíbrio, onde está o saltar, onde está o correr, onde está o lançar e onde está o pontapear. Portanto, aquilo que fizemos foi desenhar e testar um programa com esse grande objetivo, programa esse ao qual demos o nome de Superquinas, a hora dos Superquinas, que de facto acreditamos que estamos perante uma estratégia, um programa, de promoção da prática desportiva, que em face dos resultados que aqui vos vamos apresentar, acreditamos que finalmente temos à nossa disposição um programa passível de ser disseminado em todo o Portugal continental e também nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Dizer-vos então que todos conhecemos a realidade que o Presidente Fernando Gomes aqui acabou de salientar, portanto vivemos numa pandemia, de inatividade física, de sedentarismo, de incompetência motora das nossas crianças e também de ausência de prática desportiva, porque somos, fruto do último Eurobarómetro de 2022, campeões europeus na ausência de prática desportiva na população portuguesa com mais de 15 anos de idade. É reconhecida a prática desportiva enormíssimos benefícios. A Organização Mundial de Saúde apresenta-nos hoje, para crianças e adolescentes, aquilo que se designa por um movimento ativo de 24 horas, composto pelos 60 minutos diários que todas as crianças e os adolescentes devem naturalmente cumprir, 9 a 11 horas de sono por dia e limitar o número de horas passadas em frente a um ecrã, ou seja, que o comportamento sedentário seja, do ponto de vista diariamente, inferior a 2 horas do tempo de ecrã. Estas são, de facto, as recomendações mais atuais propostas pela OMS e que importa, naturalmente, perceber e tentar concretizar. Efetivamente, aquilo que pensámos na Federação Portuguesa de Futebol foi desenhar e testar um programa que promovesse exatamente o desenvolvimento e a melhoria das competências motoras fundamentais que toda a criança e todo o adolescente deve naturalmente ter à sua disposição e que depois, numa fase posterior da sua vida, quando assim o entender, que esteja mais preparado para o acesso a uma prática desportiva mais especializada. E, portanto, o programa foi essencialmente desenhado por um conjunto alargado de investigadores de 16 instituições de ensino superior nacionais, com uma equipa científica liderada pela Federação Portuguesa de Futebol e pelos seus 15 doutorados que hoje, enquanto profissionais, a Federação tem ao seu dispor, conjuntamente com o professor Carlos Neto e a professora Rita Cordovil, da Faculdade de Nutricidade Humana da Universidade de Lisboa, e, portanto, foi possível desenhar, testar um programa com estas características, programa que, contrariamente a muitos outros programas que são realizados em Portugal, normalmente são testados numa região muito específica, pois a Federação entendeu que, se verdadeiramente queremos perceber o que é que acontece em cada um dos distritos e regiões autónomas, importa naturalmente fazer esta testagem um pouco por todo o país. Selecionámos 44 escolas, mais de 1.300 crianças foram testadas e amostradas durante estes 3 meses, naturalmente distribuídas por um grupo experimental e por um grupo de controle em cada um dos agrupamentos escolares, e durante 60 minutos, portanto, uma sessão de 60 minutos semanal, colocadas nas atividades de enriquecimento curricular ou nas componentes de apoio à família. E os resultados, naturalmente, permitiram-nos perceber, mais uma vez, que a prática desportiva, independentemente da prática que for,
mas neste caso uma prática muito diversificada, multilateral, com o objetivo de melhorar as competências motoras, permitiu-nos verificar que, no princípio, no momento inicial, as crianças que se encontravam ligeiramente acima do percentil 50 da competência motora, no final do programa situavam-se no percentil 81 da competência motora, ou seja, verdadeiramente um impacto muito positivo desta estratégia e deste programa, mais uma vez repetindo, uma prática desportiva, multivariada, multidiversificada nas suas propostas. Quando a abordagem era feita pelas diferenças entre sexos, também, independentemente de estarmos a falar do sexo masculino ou do sexo feminino, as evidências do programa foram muito significativas. Importa, no entanto, perceber que no sexo feminino as diferenças iniciais relativamente ao masculino, ao sexo masculino, eram muito mais significativas do que aquelas que se verificam no programa, na fase final do programa, ou seja, na avaliação final do próprio programa. Ou seja, mais uma vez estamos aqui perante um programa que permite, independentemente do sexo, naturalmente promover um ganho enormíssimo na competência motora das nossas crianças em Portugal. Quando a análise é feita por idade, e rapidamente conseguimos perceber que, independentemente da idade, o impacto positivo do programa foi uma realidade. No entanto, gostaria que se focassem nos 10 anos de idade, que é o último gráfico do lado direito, e se conseguirem rapidamente perceber os resultados que ali estão, mostram-nos que o ponto de partida das crianças aos 10 anos de idade, independentemente do sexo, está abaixo do percentil 50. E se repararem o que acontece nos valores iniciais nas idades anteriores, em todas as idades anteriores, as crianças estão, do ponto de vista da sua competência motora, acima do percentil 50. Ou seja, verifica-se um claro e evidente decréscimo na competência motora aos 10 anos de idade, o que nos deverá fazer refletir que, provavelmente, para não dizermos que temos total certeza disso, as estratégias e os programas têm que ser iniciados mais precocemente, ou seja, no início do primeiro ciclo do ensino básico e do pré-escolar. No entanto, num dos agrupamentos escolares escolhido aqui no Distrito de Lisboa, o agrupamento escolar Dom Carlos I do Concelho de Sintra, foi possível alargar o painel de avaliações, do ponto de vista das suas componentes avaliadas, onde foi possível avaliar a atividade física, o sedentarismo, o sono, a aptidão cardiorrespiratória, a composição corporal e a felicidade das crianças com a realização deste programa. E os resultados permitem-nos claramente perceber o seguinte: relativamente àquilo que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, isto é, a atividade física diária, ser no mínimo de 60 minutos, as crianças dormirem entre 9 a 11 horas e o tempo passado em frente ao ecrã diminuir ou estar abaixo das 2 horas. Ou seja, utilizando instrumentação e avaliação de ponta, foi possível naturalmente perceber que no final do programa de treino, isto é, em 3 meses, as crianças que realizavam diariamente aproximadamente 46 minutos de atividade física moderada a vigorosa diariamente, ultrapassaram os 70 minutos diários. Ou seja, o cumprimento claro deste primeiro pressuposto e recomendação da OMS. Quando olhamos exatamente para o comportamento sedentário, o mesmo se verificou. Uma diminuição drástica e significativa no número de minutos e horas que as crianças passavam diariamente em comportamentos mais sedentários. E quando olhamos para o sono, também os resultados são verdadeiramente incríveis e que mostram que hoje, em média, as crianças do agrupamento de escolas de Sintra dormem, em média, 10 horas. Também ao nível da aptidão cardiorrespiratória, e agora permitem-me que saliente também uma outra pandemia que todos conhecemos, que é a obesidade, que afeta crianças, jovens e adultos, e que é hoje verdadeiramente uma pandemia mundial. O programa também mostrou, em 12 semanas, uma diminuição da percentagem de massa gorda de 20% para 12%. Ou seja, também aqui, nesta componente e nesta doença tão alarmante e preocupante, o programa mostrou efeitos muito positivos. E depois, provavelmente, para nós, enquanto académicos, enquanto investigadores, aquilo que mais nos apaixona quando desenvolvemos um programa de intervenção é que, naturalmente, as pessoas, neste caso as crianças, se mostrem muito felizes com a prática com a participação neste programa. E foi verdadeiramente isto que aconteceu. Numa escala de 1 a 5, desde o início até ao final, as crianças pontuaram o programa com o nível 5. Se tivesse uma escala de 100, provavelmente seria uma escala de 100. Portanto, verdadeiramente esta talvez seja a medida mais apaixonante para uma federação que hoje é muito mais que uma federação desportiva. Deixo-vos agora um pequeno vídeo só para finalizar a nossa apresentação do que foi e do que aconteceu durante estas 12 semanas que decorreu o projeto.
que nós observamos no momento atual grandes constrangimentos que levam a que haja uma taxa de sedentarismo, de inatividade física enorme. As crianças, de facto, não brincam, não se mexem, não são ativos. A brincadeira da rua desapareceu, está em vias de extinção, e nós necessitamos, de facto, de criar condições para que elas possam ter oportunidades de espaço e de tempo para brincar e serem ativas. Não só porque tem uma escola a tempo inteiro que as penaliza muito do ponto de vista de terem tempo livre, nós necessitamos com muita urgência de escolas ativas, famílias ativas e comunidades ativas. E este projeto, que se baseia numa magia da bola, que é uma sedução absolutamente fascinante, brincar com os outros através de um objeto que apresenta uma magia absolutamente extraordinária, é uma boa maneira de poder consolidar na escola pública essas competências motoras, sociais e emocionais que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Bem, quando nós chegamos lá, nós podemos brincar um pouco com as coisas que têm lá. Primeiro brinca-se, depois joga-se e depois faz-se desporto. Eu trago sempre a bola para nós irmos brincar no recreio. É como se fosse uma aula de educação física, para termos mais desempenho, conseguimos mais força. Fazemos primeiro 4 estações. A primeira é driblar, a segunda é livre, a terceira tem salto à corda, bolas, arcos e a quarta é de um pino até ao outro, corrida máxima. Essa é que eu gosto mais. A ideia deste projeto, por iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, é não só pertinente, atual e de uma grande importância para o desenvolvimento motor das crianças e jovens. Trata-se de encontrar no meio escolar oportunidades de poder estimular as crianças a poderem apropriar-se de uma cultura motora global, geral, que pode ser benéfica no seu desenvolvimento social, emocional, também cognitivo e, acima de tudo, de natureza motora. Com a prática da atividade física conseguimos eliminar o sedentarismo, conseguimos promover um estilo de vida mais saudável. Nota-se já alguma diferença desde o início do projeto para agora com a turma com quem nós estamos a trabalhar. Os miúdos neste momento estão a usar 2 equipamentos, que são os cardiofrequencímetros e os sistemas de GPS, que é exatamente o que fazemos com os jogadores. O que é isso que tu tens vestido? Isto aqui, que é um equipamento que mede os batimentos cardíacos, é um equipamento cardiorrespiratório. Está ligado. Deixa-me confirmar, posso? Os cardiofrequencímetros permitem-nos dar os valores mais fixos, tentar perceber de que forma é que está a ocorrer a intensidade do exercício. Pelo que eu sei, é para ver depois quanto esforço é que eu faço, quanto exercício é que eu faço e depois para ver quanta energia é que eu gasto. Está ligado! É só ligar, já está ligado. Relativamente aos dispositivos de GPS, distâncias percorridas... Quer dizer, sei que o GPS é geolocalização. Quer dizer, eu sei que a definição não é geolocalização. Que é para medir a nossa velocidade e se estamos bem desempenhados a trabalhar. Os dados do início, portanto, que nós recolhemos em fevereiro, já notamos incrementos significativos, por exemplo, nos testes máximos que nós temos feito com eles, nomeadamente do teste do vai e vem. Cerca de 95% das crianças já se notou uma melhoria bastante significativa. De um treino para o outro, há crianças que conseguem, por vezes, poupar 30 a 40 segundos de um treino para o treino seguinte. Salve de palmas para vocês! Mais alto! A investigação científica demonstra claramente que corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos. Eu diria que é tão importante aprender a ler e escrever ou contar, como aprender a correr, a saltar ou a fazer qualquer outro tipo de habilidade motora. Consigo selecionar aqui 2 ou 3 que vão dar grandes atletas, não digo só futebol, mas atletas. Conseguimos fazer prática da atividade física, conseguimos uma melhoria significativa nas prestações deles, mas ao mesmo tempo sair daqui super sorridentes. Neste momento estamos numa fase de escalar o programa para uma fase 2.0, aproveitando naturalmente tudo o que correu de bem e tudo aquilo que correu menos bem, tentar naturalmente corrigir e tentar naturalmente, e é isso que vai acontecer, que esta versão 2.0 deste programa
inclua verdadeiramente aquilo que são os valores e os comportamentos que se desejam para ter uma melhor cultura desportiva em Portugal, onde estão naturalmente a inclusão, a igualdade, o espírito de equipa, tudo aquilo que nós sabemos muitíssimo bem que na escola tudo isto pode acontecer da melhor maneira possível. Portanto, no fundo, era a apresentação que gostaria de fazer. Muito obrigada por esta intervenção inicial. Só permita-me dar uma nota final, só mesmo a terminar esta apresentação do André, que é efetivamente aquilo que foi possível fazer em termos deste projeto piloto de 3 meses, o envolvimento das autarquias, que foi fantástico. Os professores do enquadramento curricular, tivemos uma adesão, fizemos ações de formação na cidade de futebol para todos de uma forma participativa extraordinária e, acima de tudo, aquilo que nós hoje estamos aqui a apresentar, a transmitir aquilo que o André acaba de dizer. No próximo ano, nós vamos fazer este projeto, vamos desenvolver este projeto em 308 escolas, uma em cada concelho, e, portanto, isto é uma decisão e não posso deixar aqui de enaltecer o trabalho que tem sido possível articular com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Estado de Desporto e, portanto, dentro do objetivo fundamental daquilo que é elevar a prática desportiva e, acima de tudo, elevar a capacidade de motoricidade das nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Pompeu Martins. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento na sua pessoa toda a delegação da Federação Portuguesa de Futebol, senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer-vos o facto de virem cá apresentar este vosso projeto e sublinhar o que aqui já foi referido também, de estar no plano estratégico da Federação até 2030 a inclusão deste tipo de programas como essenciais para o desenvolvimento da modalidade do nosso país. Esta inclusão deverá refletir, em primeira instância, como também de alguma forma se depreendeu daquilo que nos trouxeram, o desenvolvimento integral da criança, passando, como é óbvio, pela componente motora, mas também pela promoção de hábitos de vida saudáveis e também pela saúde mental. Restamos com satisfação o histórico da Federação Portuguesa de Futebol no que toca a uma vontade há muitos anos de ver aumentar o nível da prática do desporto federado em todos os escalões, não só porque há mais inscritos, mas sobretudo porque isso vai regular de forma diferente e melhor a participação e na organização dos campeonatos no que diz respeito à promoção da saúde e à promoção também dos valores da prática desportiva. A opção de levar a estes escalões correspondentes à frequência do pré-escolar e primeiro ciclo deve ter em linha de conta, e vocês também subscrevem, era uma das nossas preocupações, a questão lúdica e formativa e cultural que a SAEC tem e a componente de apoio à família, mantendo aquela necessidade de haver profissionais qualificados para o efeito, porque não é por ser lúdica que deve deixar de existir profissionais qualificados para o efeito. Nestas idades em concreto, futebol e desporto, em geral, devem ser um meio de excelência para promover o respeito, a solidariedade, a valorização do trabalho em equipa, a inclusão social, entre outros. Sabemos por vários estudos que só um número muito residual de atletas alcançarão as equipas sénior dos seus respectivos clubes, daí que a riqueza de todo este trabalho não incide exclusivamente numa caça de talentos. Aliás, o próprio plano estratégico diferencia-se entre a prática desportiva, o consumo e a sustentabilidade organizacional, e penso eu que propositadamente, e de acordo a esta ideia. O papel do desporto na escola e no movimento associativo, como eu próprio já tenho referido em várias vezes, deverá ter no seu centro a formação integral do ser humano. Antes de formar um campeão, teremos de formar um cidadão. Acho que esta é uma linha de honra de tudo isto. E, por último, sublinho a importância da Federação ter decidido querer estar nas escolas, integrando a sua identidade. Ser a escola é um papel de todos, com respeito naturalmente à diferenciação de papéis e contributos. E os nossos votos vão para que a Federação Portuguesa de Futebol possa ser escola em muitos lugares do nosso país. Ficamos com a boa nota de que serão os 308 municípios portugueses em breve. E terminava, de alguma forma já me foram respondendo a algumas questões que eu tinha pensado, mas também terminava, de que forma é que também esta abordagem ao desporto nas nossas escolas poderá contribuir para o reforço do desporto escolar e
fazermos a tal ponte que muitas vezes se fala entre o desporto escolar e o desporto federado, quando estamos a falar nestes níveis de atuação desportiva. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Cunha. Obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar a Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu Presidente, do Fernando Gomes, e saudar também pelo plano estratégico que aqui nos foi apresentado, do Futebol 2030, que eu dá-me a ideia que é o reflexo do trabalho que a Federação tem desenvolvido e faz na projeção de um futuro e no acompanhar das estratégias e medidas que estão a ser pensadas e desenvolvidas pela Europa e pelo mundo. O projeto aqui apresentado é destinado a crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, no âmbito das atividades extracurriculares e na componente de apoio à família. Portanto, eu sinceramente registro com satisfação a preocupação é criar condições para que as crianças tenham atividade física neste escalão etário, mas refiro também que em muitos agrupamentos de escolas do país, quer a ZAEC, quer a CAF, estão no âmbito da autonomia dos agrupamentos de escolas e não das autarquias ou do Ministério, ainda mais com a descentralização. E também salientar os baixos resultados nas provas de aferição de educação física, que os alunos têm tido, que não sabem saltar a corda, jogar à macaca, etc. E, portanto, o PSD nesta legislatura tem expressado, quer nesta Comissão, quer na 12ª Comissão, a sua preocupação em como, também na expressão físico-motora e na educação física, a escola pública tem a obrigação de garantir a igualdade de oportunidades a todos os alunos e que é nesta faixa etária que os mesmos adquirem a maioria das competências psicomotoras. Portanto, acompanhamos as associações profissionais de educação física, a academia, por exemplo, o professor Carlos Neto, que apareceu ali, agora aposentado, e também a defesa de uma educação física real nas escolas do primeiro ciclo e regulada por professores, docentes do grupo disciplinar de educação física. E, portanto, também acompanhamos a investigação científica que defende que nestas idades, como aqui foi dito também, se deve proporcionar um vasto leque e diverso de atividades físicas e não uma abordagem de modalidades. Portanto, mas sendo na ZAEC e não no programa curricular, mais vale ter algumas atividades do que não fazer. E, portanto, queria deixar aqui algumas questões, se fosse possível responderem. Primeiro, quem faz o acompanhamento das atividades são as pessoas da ZAEC. Depois, que instalações são necessárias nas escolas e quem as garante. Uma outra questão, já em termos futuros, vão chegar a todas as escolas do país onde haja AECs e CAF. Depois, quem garante a formação dos professores ou monitores. E como preconizam a articulação com os agrupamentos de escolas e com as autarquias. E depois também, agora, que apoios dá à Federação Portuguesa de Futebol. E só mesmo para terminar, Sr. Presidente, a ver se era possível depois facultarem-nos os dados que aqui foram apresentados, que são muito, muito interessantes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo os representantes da Federação Portuguesa de Futebol na pessoa do Dr. Fernando Gomes. Eu não tenho grandes questões a colocar, apenas alguns comentários e, sobretudo, para sublinhar os méritos desta iniciativa. Um primeiro mérito é este. Nós falamos muito em sentido cívico, em responsabilidade cívica, e estamos perante uma instituição consolidada que está a apoiar a sociedade por via do Estado. Portanto, isto é notável. Depois, em que é que este projeto se sustenta? Também vai no mesmo sentido. No reforço da socialização das crianças, pelos problemas que foram aqui referidos, nesta questão do combate ao sedentarismo e à obesidade, na prevenção de comportamentos de risco, nós estamos a ver a violência juvenil a disparar, muitas vezes porque os jovens não têm formas de integração nos bairros além da escola,
E a sensibilização para o desporto desde a infância é importante. Portanto, a questão da promoção do desporto junto das crianças de sexo feminino, afastados dos ecrãs, por aí fora. Pois uma outra nota que nós gostaríamos de deixar, e temos insistido aqui na Comissão e não só, é que nós também lamentamos que os nossos currículos escolares sejam demasiado extensos, absorvam muitas crianças, depois quando há parcerias ou projetos deste tipo têm dificuldades em encontrar espaço. Agora é a Federação Portuguesa de Futebol, mas podiam ser os bombeiros, o exército, por aí fora, a desenvolver este tipo de aproximação às escolas. Uma outra nota tem a ver também um reparo positivo. Nós temos um país marcado por assimetrias territoriais significativas e o facto de, na escolha das 44 escolas, serem 2 por distrito também é interessante. Embora eu acrescento aqui a nota de preferência que a incidência seja em áreas residenciais carenciadas. Portanto, é a nota que eu gostaria de deixar. Por último, queria dizer, e sei que os responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol são muito cuidadosos com isso, mas manter a autonomia das instituições. Uma coisa é a Federação, outra coisa são as escolas. E o facto deste projeto ser bem calendarizado, circunscrito a 3 meses no tempo, favorece esse respeito da autonomia entre as instituições. Para terminar, uma questão semelhante à colocada pelo PSD, esta passagem de 44, a previsão de 44 para 308 escolas, quer dizer que este é um projeto pensado para ser um projeto de médio e longo prazo. Portanto, esperamos que seja assim e que abranja o maior número de escolas possível. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e agradeço em especial à Federação e a apresentação deste projeto que tem, obviamente, objetivos muito meritórios e temas bastante interessantes. Eu, mais que muitas perguntas, vou tecer aqui algumas considerações. Para já, elevar a prática desportiva é, obviamente, um tema bastante relevante. Eu acho que sempre foi no desenvolvimento das crianças, digamos assim, do ser humano. Hoje em dia, pós-pandemia, isso é cada vez mais evidente. O apelo às tecnologias, a prática, vou ser quase contraditória nos termos, mas a prática do sedentarismo tem sido bastante perniciosa. Basta conversar com professores com experiência, para além dos estudos que todos evidenciam, tirando assim algumas avaliações estranhas nas nossas educações, na nossa educação física, que a motricidade tem regredido, não é? E, portanto, todos os esforços que possam ser feitos de forma concertada para melhorar são, obviamente, importantes. É importante também o combate à obesidade infantil e, neste contexto todo, e remeto ali para uma expressão que achei muito interessante: primeiro brinca-se, depois joga-se, depois ao desporto, não é? Nesta sequência, toda a componente da relação social, da empatia, é bastante importante. E, por isso, é meritório. Eu ouvi aqui alguns termos e aí vou fazer aqui alguma discrepância. Por exemplo, o desenvolvimento da modalidade ou de descoberta de talentos. Sou um bocadinho mais desafetada em relação à modalidade em concreto. Acho, e remetendo aqui também para os temas da autonomia das escolas, há circunstâncias em que este será, porventura, o desporto mais adequado em muitas escolas, e onde terá maior adesão. Noutros, é conhecido que em determinadas zonas, perto de praia, voleibol, ou em determinados contextos sociais, o basquetebol também tem, até do ponto de vista de diversidade de género, que é apelativo, tem mais adesão para meninos e meninas, e, portanto, não considero como uma regra absoluta, o que não retira mérito ao projeto em concreto. Apenas digo que, e também à boa moda liberal, que uma solução única, portanto, para todos também não seria, não é? De qualquer forma, volto a dizer que acho que é obviamente interessante. Não devemos dissociar também, e não esquecer, nós teoricamente temos escolas com parques escolares, a propósito do parque escolar, portanto, com componentes desportivas, com instalações interessantes. E reforçar, que já aqui foram faladas nas AECs, as AECs em geral, o desporto, não só o desporto, o teatro, a atividade musical, têm muitas vezes uma componente fortemente indutora de retenção escolar.
isso é algo porque os miúdos gostam mais de ir à escola por terem a atividade física, por ter o grupo de amigos, e isso é bastante importante. No âmbito daqui da nossa comissão, gostaria de dizer que poderiam ser temas interessantes para refletir, além da questão da autonomia das escolas, o tema do desporto federado também e o tema do ensino articulado. Como compatibilizar práticas federadas com as escolas, porque isto é um tema em que nós falamos muitas vezes em relação ao ensino artístico, mas não em relação ao desporto, e eu sinto que é uma discussão que poderíamos fazer aqui com algum interesse. E, no final, dar uma nota na qual eu não sei como está o projeto, não faço ideia, mas recordo-me de ter acompanhado em tempos um projeto que era o Cartão Branco, que visava enaltecer condutas eticamente corretas, nomeadamente no futebol, não é? Conforme ao cartão vermelho, o cartão amarelo, havia o cartão branco, que era do ponto de vista das boas condutas, e creio que mesmo o IPDJ que estava relacionado com esse projeto. Só relembrar, e para terminar, que num relatório que nos dizem que atualmente, eu vou ler porque estes são os relatórios que foram disponibilizados ontem, 12% dos alunos dizem sofrer bullying, 12% semanalmente e 1/3 bullying mensalmente. Tudo o que nos conduza a bons comportamentos e ética e essa promoção parece-me algo muito positivo, e, portanto, gostaria de dar essa sugestão, se me for permitido. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Manuel Lofe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a presença dos representantes da Federação Portuguesa de Futebol. A Federação já se tinha reunido com o PCP para apresentar este mesmo projeto, e na altura foi-lhes dito que, evidentemente, valorizamos o projeto apresentado, nomeadamente pela importância que dá à necessidade de tomar iniciativas no âmbito da atividade física e do desporto do primeiro ciclo, que é aquele ciclo, que é aquele segmento da escolaridade obrigatória e da escolaridade em geral, onde, evidentemente, esta situação é mais problemática, não é? Pela indefinição em torno de a quem compete, ainda que provavelmente saibamos muito bem a quem compete toda esta questão da educação física. E, nesse sentido, o projeto que aqui nos foi apresentado pelo professor André Seabra, de resto creio que somos colegas na Universidade do Porto, tem aspectos absolutamente, para mim, surpreenderam-me e absolutamente positivos. Em geral, nós consideramos que defender os direitos das crianças e dos jovens é defender uma escola que permita efetivar o direito à educação desportiva, independentemente da sua condição económica e social, porque nós sabemos que a realidade prática é a de que a prática desportiva reflete também a diferenciação social, e não pode continuar assim. A escola tem aí um papel absolutamente essencial. E, ao se perder o primeiro ciclo, agrava-se essa diferenciação para os ciclos seguintes. É neste modelo de escola que assume, de facto, a importância da educação física e do desenvolvimento da atividade desportiva, muito para lá, em todo caso, obviamente, do futebol, o mais popular dos desportos coletivos. Dos esportes, ponto final. Neste sentido, o primeiro ciclo de ensino básico é uma fase de reconhecidamente fundamental no desenvolvimento das crianças, a partir dos conteúdos por elas alcançados, sendo assim da elementar necessidade da consagração do direito das crianças do primeiro ciclo à educação física, devendo esta ser incluída no programa curricular, como previsto, de resto, na Lei de Base do Sistema Educativo. O que nós há muito dizemos é que não tem sido este o caminho seguido, desde há muitos anos, por vários governos, não é exclusivamente por este, evidentemente, colocando em geral a responsabilidade nas famílias através das AECs e das componentes de apoio à família, e não garantindo um direito que efetivamente deveria ser de todas as crianças. Deste modo, demonstramos a nossa compreensão e acompanhamos as vossas preocupações, pelo menos aquelas aqui demonstradas, no sentido em que falta concretizar esse direito. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra de novo para agora a intervenção final. Muito obrigado pelas questões que colocaram. Eu vou procurar, não só eu, mas também o André Seabra, o professor André Seabra, dar resposta às questões que colocaram. Este projeto, objetivamente, tem uma determinada orientação da nossa parte e entendimento de que, efetivamente, o ciclo da vida é determinante em termos da prática desportiva. Não só temos ao nível da infância, com esta intervenção no primeiro ciclo, mas queremos ir ao pré-escolar, como também, neste momento, estamos com um projeto, que é o Walking Football, relativamente a uma intervenção na fase, digamos, mais alta etária da população, relativamente e nomeadamente para tentar combater os diabetes. E, portanto, é um projeto que o André acompanhou
num centro de saúde em Ramalho, no Porto, com ótimos resultados em termos da diminuição e, portanto, a nossa intervenção vai ser ligar o desporto às várias áreas da sociedade que têm interesse, e, nomeadamente, uma área fundamental da nossa intervenção relativamente ao retorno que qualquer euro investido no desporto tem e está mensurado naquilo que diz respeito à Federação Portuguesa de Futebol, num estudo elaborado pela UEFA, cerca de 8.000 euros de retorno relativamente a cada euro, ao nível da atividade económica, ao nível da diminuição da despesa da saúde, etc., etc. Portanto, esse documento que nós podemos até partilhar convosco, exatamente o que é que significa o investimento em desporto e os reflexos que isso pode ter. Quando nós fizemos este programa, objetivamente, somos a Federação Portuguesa de Futebol, olhamos para a frente relativamente àquilo que é a atividade que nós representamos e que somos responsáveis, mas não deixamos de atender relativamente àquilo que para nós é fundamental nesta idade, que é permitir que a criança pratique desporto. Aliás, viram nas imagens que tivemos a oportunidade de passar, a saltar a corda, a jogar basquete, a jogar com uma raquete. Portanto, todos esses materiais foram perfeitamente identificados, desenhados, se assim quiser, o programa, de forma a dar uma abrangência mais alargada à atividade desportiva da criança, que do nosso ponto de vista, e com as pessoas com quem trabalhamos, claramente identificamos que de todo não é desejável que haja uma especialização por modalidade nesta idade. A criança deve ter o máximo de interação com toda a atividade desportiva, seja corda, seja basquete, seja handebol, seja voleibol, seja o que quer que seja. Acima de tudo, o que interessa é que se movimente e que pratique desporto, e a fase posterior, 10 anos, 11 anos, há de chegar o momento em que ela tenha especialização. Se quiser ir jogar basquetebol, vai jogar basquetebol. Se quiser ir jogar voleibol, vai jogar basquetebol. Se quiser ir jogar futebol, cá estamos com todo o carinho para o acolher. E, portanto, esta é a filosofia do projeto, acima de tudo, dentro deste grande objetivo, porque estamos, claramente, do nosso ponto de vista, sempre o definimos em termos do nosso plano estratégico, o alargar a base, porque o alargar a base significa ter mais pessoas no nosso radar com a procura do talento relativamente, que é aquilo que é a expressão máxima da nossa atividade em termos das seleções nacionais, e sabemos que o talento não se sabe onde é que ele está, e, portanto, os exemplos que hoje temos na seleção principal, lá sabemos que há 2 jogadores que estiveram em Viana do Castelo, há um que veio dos Açores, outro da Madeira, 2 do Algarve, um de Viseu, etc., 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 e, portanto, nunca sabemos exatamente onde é que eles existem. Para dizer que, relativamente a isto, já tivemos uma apresentação, há pouco o Manuel Lopes referenciou, tivemos a oportunidade de um movimento que nós aqui criámos a quando da pandemia do Covid. Criámos um movimento das 5 federações, as 5 federações de pavilhão, o basquete, o futsal, o voleibol, o handball e o hóquei em patins. Tivemos aqui na Assembleia, durante o período da Covid, a apresentar as nossas dificuldades e as nossas sugestões para ultrapassar esse período relativamente negro da atividade desportiva, e ao longo destes 2 anos, sensivelmente, todos nós conseguimos efetivamente recuperar a prática que havia antes da pandemia, no ano de 2019. E, nesse sentido, mantendo esse espírito de reunião permanente entre nós, tivemos a oportunidade de ter o secretário-geral do PC com uma delegação em que, além deste programa que apresentamos, também falámos sobre outras questões relacionadas com o desenvolvimento desportivo. De qualquer forma, não deixámos de fazer a apresentação pública deste programa. Este programa foi apresentado publicamente, até com uma ação de formação mais alargada, fez sexta-feira 8 dias, numa plateia muito alargada, onde tivemos o Diretor-Geral da Educação, os representantes do Ministério, onde teve o Secretário de Estado da Saúde, o Ricardo Mestre, e, portanto, todo este manancial de informação estava disponível. Há pouco o António Cunha referiu isso. Nós já enviamos, temos um link em que é possível consultar em detalhe toda esta informação, por exemplo, ao nível de cada distrito, ao nível das 5 regiões, 7
7 regiões que hoje estão determinadas em termos de país, o interior e o norte, toda essa informação é perfeitamente visível. A constatação, por exemplo, em que no continente o índice de motoricidade de base era inferior, por exemplo, aos Açores e à Madeira. Nós sabemos porquê, porque nos Açores e na Madeira já têm atividade desportiva no primeiro ciclo, coisa que rareia no continente, e, portanto, toda essa informação está disponível, não só também o vídeo que aqui apresentaram, estes slides desta nossa apresentação, e todos os resultados em detalhe de toda a intervenção que fizemos ao longo deste tempo. Aquilo que eu gostaria de dizer, todo este programa foi desenhado pela Federação, com o apoio, como há pouco disse, de diversas pessoas e especialistas, o professor Carlos Neto, a professora Cordovil, os técnicos da Direção-Geral de Saúde que colaboraram connosco, mas toda a parte de custo do programa foi suportada pela Federação Portuguesa de Futebol, desde os materiais, as bolas, as cordas, todo esse material, e aproveitamos aquilo que, em termos de instalações, da própria escola. Fomos à própria escola e, portanto, este desenvolvimento foi nas instalações da própria escola que foi desenvolvido. Aquilo que nós estamos a projetar, obviamente, o nosso interesse e o nosso desejo é que cobríssemos as 3.500 escolas do primeiro ciclo. Portanto, sabemos que Roma e Pavia não se fez num dia, portanto, o passo seguinte vai ser 308. Temos uma estimativa de investimento relativamente a essas 308 entre 800 mil euros, 1 milhão de euros que a Federação vai suportar para desenvolver esse trabalho, portanto, fundamentalmente recursos humanos, material, etc. Mas, acima de tudo, deixem-me dizer que é extremamente importante para nós esta experiência foi a enorme adesão que tivemos dos professores dos agrupamentos de enquadramento curricular. Portanto, foram de uma abertura, os próprios diretores de escola, sempre muito atenciosos, sempre disponíveis para ajudar, a procurar soluções. A formação para eles darem participarem neste projeto foi dado pela própria Federação. Tivemos, como eu há pouco disse, não só na fase inicial da preparação da ação, mas também tivemos uma ação pós a ação desenvolvida, que fizemos o debriefing, a analisar o que é que estava mal, o que é que estava bem, também na cidade de futebol durante um fim de 2 dias, sexta e sábado, e sempre com um entusiasmo, uma motivação de todos os professores envolvidos neste projeto. E, portanto, basicamente creio que disse isto, a questão do cartão branco, o cartão branco que a Carla referiu, ele continua em prática, os nossos árbitros têm o cartão branco e se houver ações que mereçam esse desiderato, eles mostram o cartão branco para chamar a atenção do fair play. Deixe-me dizer que na versão 2.0 que o André referenciou, que está ali referenciada, nós vamos incluir, porque há um problema fulcral e fundamental em termos de cultura desportiva e que nós queremos que através desta intervenção na escola, de tenra base, consigamos que efetivamente nós incutir esse espírito através das crianças nos adultos. Todos nós nos lembramos a questão da separação dos plásticos e dos papéis, etc., que todos nós começamos a fazer, mas foram os nossos filhos que trouxeram da escola e nos obrigaram e ensinaram a fazer isso. Portanto, pegando nesse exemplo, a ver se efetivamente também conseguimos, através da criança, que está muito mais ávida a aprender e a ser portadora dessa mensagem, nós conseguimos que efetivamente fazer chegar a nossa mensagem, que é de inclusão, de igualdade, fair play, disciplina, compromisso, espírito de equipa e amizade, que são as 7 frases que ali estão e que nós queremos incutir relativamente a este programa. Eu não sei, André, se quer complementar mais alguma coisa, se disse tudo ou se... Ser, evidentemente, todos os comentários que nos fizeram relativamente ao programa, dizer-vos só que todos nós sabemos, nomeadamente uma das questões aqui que formuladas, levantada, tinha que ver com a questão das instalações e o acompanhamento na própria intervenção. Dizer-vos que a construção do programa envolveu 16 instituições de ensino superior nacionais. Os investigadores e os académicos envolvidos são os investigadores em Portugal que trabalham na área do desenvolvimento motor. Portanto, trabalham essencialmente com pré-escolar
e com o primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, foi esse o entendimento que tivemos na Federação de os trazer para, conjuntamente connosco, desenharmos e testarmos. Foram exatamente os colegas das várias instituições de ensino superior que fizeram o acompanhamento durante as 12 semanas, conjuntamente, naturalmente, com os professores de Educação Física. Importa, naturalmente, que saliente aqui que são os professores de Educação Física aqueles que lecionaram e que implementaram este projeto, este programa de intervenção. Dizer-vos também que todos sabemos que uma das principais barreiras que o país vive relativamente à prática desportiva e ao incremento do número de praticantes, independentemente da modalidade desportiva que estivermos a falar, é a ausência de instalações desportivas, todos sabemos isso. Também nós, na construção deste programa, e também não é por acaso que entendemos que seria fundamental fazer a testagem do programa nos 18 distritos e nas 2 regiões autónomas, foi exatamente para perceber se o programa, pensado da maneira como foi pensado, e mais uma vez referir, o programa é um programa que visa promover as habilidades motoras fundamentais, não é, nem nunca foi um programa de futebol, portanto o objetivo é exatamente este, no fundo desenvolver a criança para que ela, quando assim o entender, que se envolva numa prática desportiva, qualquer que ela seja, e se eventualmente não entender envolver-se numa prática desportiva, que pelo menos se torne um adolescente e um adulto ativo e, naturalmente e consequentemente, mais saudável. E, portanto, o programa foi pensado exatamente para ser realizado nas nossas escolas do primeiro ciclo do ensino básico, tendo elas um polivalente ou uma simples sala ou ausência de sala no recreio. E foi exatamente isto que quisemos perceber. Se seria a ideia do programa, todos os seus conteúdos e a forma, no fundo, de ensino dos conteúdos, se poderia ser feito nas instalações desportivas, que infelizmente no nosso país, nos vários agrupamentos escolares em todo o continente, não são de facto todas as mesmas. E houve contextos e houve agrupamentos em que as coisas correram muitíssimo bem, outras naturalmente menos bem, mas verdadeiramente aquilo que se percebeu é que é possível ter um programa de intervenção capaz de concretizar estes objetivos que aqui vos trazemos e que naturalmente aquilo que vai ser possível, também respondendo à questão que nos fez, naturalmente seja possível que daqui surjam no desporto escolar crianças naturalmente mais capacitadas para poder alcançar eventualmente outra dimensão na prática das várias modalidades desportivas. E este foi verdadeiramente o desafio. E, portanto, dizer que o acompanhamento foi efetivamente feito com os municípios, com os professores de Educação Física envolvidos e com as 16 instituições de ensino superior que connosco trabalham e que vão continuar naturalmente nesta fase seguinte a desenvolver e a ajudar-nos naturalmente a concretizar aquilo que são o desígnio da Federação Portuguesa de Futebol para 2030, que é verdadeiramente promover o aumento da prática desportiva no país. Muito obrigado. Deixa-me só completar essas ideias que o André referenciou para dar 4 notas finais desta intervenção e mais uma vez agradecer. Nós já começamos o trabalho da próxima época, já estamos a reunir com as CIMs e a adesão dos presidentes que estão presentes nas reuniões é que querem, se fosse possível, mais que uma escola do próprio Conselho. Portanto, é difícil, porque efetivamente temos um problema de instalações desportivas, é um dos fatores críticos em termos de desenvolvimento desportivo de Portugal. Nós próprios, neste momento, e só a talho de foice, nós criámos um programa relativamente ao Plano Estratégico 2030 de dotar um fundo de 7,8 milhões de euros para apoiar instalações desportivas dos clubes, dos nossos clubes. E esse programa deve chegar a cerca de 250 clubes. Eu tive a oportunidade de, no fim de semana, no domingo, estar na Ilha da Graciosa, assinar os contratos de programa para o Marítimo e para o Santa Cruz, da Graciosa, que juntamente com a Câmara vão fazer um sintético e a eliminação de um relevado, em que nós comparticipamos até 50% com um máximo de 70 mil euros. E, portanto, esta preocupação das instalações desportivas é claramente um dos fatores críticos da nossa parte, mas que nós não deixamos de fazer dentro, obviamente, das disponibilidades que temos. Por outro lado, deixem-me dizer que nós, na apresentação pública que fizemos, estavam algumas federações na sala a verificarem, a assistirem à apresentação. E nós já recebemos algumas delas que querem aderir neste processo. Portanto, como viram,
e ali nas imagens havia uma miúda a bater a bola, não estava a jogar futebol, estava a jogar basquetebol, e, portanto, nomeadamente o basquetebol, o handebol e o atletismo, já nos questionaram se era possível integrarem este projeto conjuntamente connosco, que vamos analisar no sentido, como nós já o dissemos, isto não é o desenvolver a prática de futebol, é o desenvolver a prática, a atividade desportiva, e é isso que nós queremos. Por outro lado, e finalmente, uma nota relativamente à questão do desporto escolar, não somos apologista do termo desporto escolar, preferimos muito mais o desporto na escola. É claramente aquilo que é o nosso objetivo, é ter desporto na escola, e, portanto, o tema do desporto escolar aparece um pouco mais tarde, a partir dos 10, 11 anos. Também tivemos lá o Diretor Nacional do Desporto Escolar, o Rui Carvalho, portanto, também estamos em articulação para ver de que forma é que podemos articular relativamente a estas ações e, portanto, também para dar esta nota final e agradecer mais uma vez a oportunidade que nos deram. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e pela apresentação deste projeto. E, naturalmente, eu, reconhecendo a importância do programa, fixei aqui uma máxima que acho que é importante reter: corpos ativos dão cérebros ativos, e, portanto, acho que isto é um resumo daquilo que nós hoje assistimos aqui e, portanto, também fazer votos para que o projeto siga e que tenha o sucesso que nós todos desejamos para termos uma vida saudável e portugueses mais saudáveis. Muito obrigada mais uma vez. Todos estes elementos